Muito bem, pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Vale Concurso. Você, meu amigo futuro, e você, meu amigo futuro, aprovados aí na Polícia Penal da Bahia. Esse concurso que é excelente, mais de 200, quase 300 vagas, né? E nós temos aí apenas ensino médio. E é claro, né? Vamos estar dedicando aqui bastante. Vamos ver um assunto muito importante dentro do direito penal que a FGV ama cobrar. E eu quero que você saia dessa aula, olha, o mestre aí para gabaritar qualquer questão, né? O objetivo aqui é fazer com que você acerte questões ao máximo, né? Isso que importa. Não quero saber se você sabe ou não o direito penal, mas que se você souber resolver questões, você vai conseguir bem, tá? E aí, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like, que isso aí ajuda bastante, tá? Lembrando que nós estaremos aí em Bahia, tá? Na Bahia, realizando aulão de véspera, tá? Presencial em Feira de Santana e em Salvador. Se você tiver interesse e quer participar, e eu acho sim que você vai participar, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link ou você pode entrar em contato com o nosso atendimento, tá? Que eles vão passar para você todas as informações, valores e condições. Então eu espero te encontrar lá, meu amigo, minha amiga. Muitos alunos aí na Bahia e é um motivo de muita alegria, né? A gente poder estar aí. Pessoal, para você que chegou agora e não me conhece, eu sou o Volney Sueison, sou professor de Direito Penal aqui do Vale Concurso e Legislação também. E eu separei para você aqui um assunto muito importante hoje. Nós vamos trabalhar a parte especial, né? Nós fizemos aí um raio-x. Se você não assistiu, depois vai dar uma conferida lá. A gente fez uma análise do edital dentro do direito penal ali, o que você precisa focar, quais assuntos, né? A gente sabe que tem pouco tempo até a prova, então talvez você está pensando assim, peraí, beleza, mas o que eu vou fazer? Aonde eu devo focar? O que eu faço? É isso aí que é o meu objetivo com você, tá? E hoje nós estaremos dando continuidade neste assunto, tá? Que você vai estar aí, vai passar nesse concurso de 2024, beleza? Se você quiser me chamar lá no Instagram, é só procurar Volney Sueison, onde eu tiro suas dúvidas, posto questões e dicas ali pra galera, né, que está estudando aí para concurso. Vamos lá, então? Lembrando aí que dentro do direito penal, na sua prova, nós teremos 6 questões, tá? Então, cada questão vale um ponto. De 80 questões, você tem 6 de direito penal e, é claro, 50, né, são aí de direito. Então, a sua prova, majoritariamente, ela tem direito. Isso é o essencial, vai fazer a total diferença para você. Esse aqui é o conteúdo, né, do item 1 até aqui o item 6. Nós estamos falando da parte geral do Código Penal e do item 7 até o item 14, nós estamos falando da parte especial. Volney, e esse item 15 é a jurisprudência dos tribunais. Ó, quem aí é aluno do curso já viu isso, né? À medida que a gente vai estudando os assuntos, já vou trabalhando dentro da aula as jurisprudências, súmulas, entendimentos que os tribunais superiores têm a respeito daquele assunto, tá? E sim, a FGV pode cobrar isso aí, mesmo sendo um concurso que exige nível médio. E é padrão, um conteúdo aí padrão, e a gente vai conseguir, tá, pessoal? Tirar isso aí de letra, beleza? Vamos então passar aqui para um assunto muito importante, tá? Deixa eu só preparar o slide aqui para vocês, a gente deixar já no jeito. O que eu quero trabalhar com vocês aqui? A FGV, ela teve, inclusive, a prova agora recente, né, para a Guarda Municipal ali de Vitória. E nós vimos, né, como que foi, ela manteve o padrão dela. Não se preocupe que também com você nós teremos isso. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês nessa aula, e aí eu quero que você deixe aqui nos comentários se você gostou da aula, o que você achou, se você quer mais um assunto que você tem dificuldade, que eu vou ler os comentários e a gente vai estar fazendo isso aí. Eu ainda vou fazer mais aulas para vocês, tá? Fazer aula, a gente vai tá trazendo aqui um intensivão dentro ali de legislação, questões, vamos resolver questões também, né? Tem que praticar, sempre é bom questões nunca é demais, coloca isso aí na sua cabeça, beleza? Então, fica ligado nisso. E uma coisa que a FGV trabalha bastante, quem já fez prova dela sabe, que ela costuma trazer bastante as novidades legislativas. O que significa isso? Atualizações que teve recente,
Em 2024, nós tivemos muitas novidades, né? Tanto na Lei Maria da Penha, no Código Penal, no ECA, nós tivemos também na Lei de Crimes Hediondos, tá? Inclusive no seu curso a lei já está atualizada já com essas novidades, que foram bem recentes mesmo, tá? Agora, qualquer coisa que sair da publicação do edital em diante, não se preocupe que isso não será cobrado para você aí na sua prova, beleza? Então, olha só, vamos lá. Eu vou ir trazendo para você aqui as atualizações que nós tivemos e que pode aparecer na sua prova dentro do Código Penal. Um crime que é muito importante, que a FGV trabalha bastante, é a respeito do homicídio. O homicídio, tá? Para quem aí ainda não estudou os crimes contra a vida, ele é um crime contra a vida, é o primeiro crime da parte especial do Código Penal, está no artigo 121. Os crimes contra a vida são quatro, né? Que é o homicídio, a participação ao suicídio ou automutilação, que é o artigo 122, infanticídio, que é o artigo 123, e o aborto, que é do 124 ao 128, vai tratar do crime de aborto. Então nós temos quatro crimes contra a vida. Lesão corporal não é crime contra a vida. Porém, a lesão seguida de morte não é crime contra a vida. E o latrocínio, que é o roubo seguido com resultado morte. Muita gente vai falar que é o roubo seguido de morte. Também não é crime contra a vida. Então, tudo isso aí você já tem que anotar para não bisonhar na hora da prova, né? Não seja bisonho aí na hora da prova. E nós tivemos atualização aí, né, no homicídio e também aí no artigo 122 e os outros crimes que a gente vai estar trabalhando aqui, beleza? Então, fica ligado nisso aí. Uma coisa que você vai ver quando a gente trazer a nossa aula de questões da FGV é que a FGV, na parte do direito, ela traz muitos exemplos, né? Muito exemplo. Então ela não é uma banca que vai falar assim, olha, vamos pegar aqui o próprio crime de homicídio. No homicídio, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ele vai incorrer no crime de homicídio privilegiado, né? Então tem essa redução de pena. Não, a FGV ela vai trazer um caso. O João, ele que tal é fulano de tal, com o dolo, a intenção de matar, ele vai lá, faz isso, aquilo, conta aquela história, fica uma questão desse tamanho assim na folha, você lê aqui tanto de coisa, e no final ela vem pedindo ali, adiante do caso apresentado de acordo com as disposições do Código Penal, marca a alternativa correta, ou João incorrerá. Então tem questão, por exemplo, que às vezes casos que a FGV ela vai lá e trabalha até mesmo, ela conta o caso e fala assim, né? Leia com atenção o caso a seguir para resolver as questões tal, 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 tal. Então isso aí acontece. Então não vá achando que vai ser uma prova que vai cobrar a letra da lei, como é a IBFC, por exemplo. Não. É uma banca que vai cansar você, vai trazer questões grandes e vai exigir de você este raciocínio, beleza? Então, nós temos aqui o crime de homicídio, né? Que é o primeiro crime aí contra a vida, o homicídio matar alguém. E uma coisa que a FGV cobra muito é a respeito das qualificadoras, tá? O parágrafo 2º do artigo 121 traz para nós o crime de homicídio qualificado, aonde você, quando pratica em uma dessas hipóteses, né, que atualmente são 9, você tem uma pena aqui qualificada que é de reclusão de 12 a 30 anos, tá? Então, 12 a 30 anos, muita coisa, né? Homicídio qualificado. E todas essas hipóteses aqui, inclusive, tá? Você que já tá, vamos já fazer um gancho aqui. Lei 8.072 de 1990, essa que é a lei que define os crimes hediondos, ela considera todas as hipóteses de homicídio qualificado como hediondo, tá? É possível outra hipótese? Sim, o homicídio simples, quando praticado como atividade típica de grupo de extermínio, ainda que só por um agente. Então, só neste caso. Então, como regra, o homicídio simples, ele é hediondo? Não, como regra não, como exceção. Então, como exceção, ele é. Então, como exceção, ele é. Como regra, não. Então, somente quando for praticado como atividade típica de grupo de extermínio. Homicídio privilegiado, que é aqui o parágrafo 1º, né, que traz essa redução de pena de 1/6 a 1/3. Então, lembra assim, 1/6 a 1/3. Você vai na feira e depois na igreja. Por quê? Quando você vai na feira, você leva 1/6 para pôr ali as frutas, as coisas. Quando você vai na igreja, você leva 1/3. Então, você passa na feira e depois na igreja. 1/6 a 1/3 é o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele é hediondo? Não é hediondo, tá? O STJ, juntamente, inclusive, com o STF, nós entendemos aí de que a circunstância privilegiadora, ela excluirá a hediondez do delito, beleza?
É possível, inclusive, nós termos um chamado homicídio híbrido, né? O que é homicídio híbrido? Quando você tem uma qualificadora e uma circunstância privilegiadora ao mesmo tempo. É claro que aí nós vamos avançar ainda mais aqui no assunto, porque essas circunstâncias, elas possuem dois tipos de caráter. O chamado caráter subjetivo, tá? E o caráter objetivo. Resumindo para você, quando nós falamos que é de caráter subjetivo, as circunstâncias ou as situações aqui, nós estamos falando da motivação, tá entendendo? Da razão do agente. Aqui nós estamos falando da forma de execução. Então, o modus operandi, tá? Isso aqui é de caráter objetivo. Todas as circunstâncias do privilégio aqui, olha, motivo de relevante valor social ou moral e domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, nós estamos tratando de situações subjetivas, tá entendendo? Agora, as qualificadoras, não, depende. Existem qualificadoras de ordem objetiva e subjetiva. Por exemplo, mediante paga ou promessa de pagamento ou outro motivo torpe, é o que? Subjetivo. Vou pôr um S na frente. Fútil, subjetivo. Mediante emprego de veneno, fogo explosivo, olha aí, já é o modo de execução. Como que você mata a pessoa? Isso é o objetivo. Então, deixa eu pôr aqui o O. Tá entendendo a diferença? Olha, por motivo fútil. Eu matei. Qual foi o motivo? Por motivo fútil. Então, isso é subjetivo. Traição, emboscada, o objetivo. Para assegurar a execução, ocultação e impunidade. Opa, que é uma motivação, razão, subjetivo. Tá entendendo? Então, eu posso ter o homicídio híbrido, que é o homicídio qualificado, né, e privilegiado ao mesmo tempo. Então, gera o homicídio híbrido, beleza? Desde que a circunstância da qualificadora seja objetiva. E porque todas as circunstâncias do privilégio são o quê? Lembra que eu falei? É subjetiva. Então, eu tenho que casar de forma diferente. Eu não posso ter um homicídio híbrido com uma qualificadora de ordem subjetiva. Então, por exemplo, você mata uma pessoa após ela te provocou ali, você sob domínio de violenta emoção, você mata essa pessoa e aí você fez isso mediante explosivo ou fogo. Ou seja, aqui eu posso ter homicídio híbrido. Ele é privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, tá entendendo? Então, porque a circunstância qualificadora é de caráter objetivo, mas eu não posso ter de forma subjetiva. Beleza? Deu para entender isso aí? E aí fica a pergunta, né, para sua prova. O homicídio híbrido, ele é hediondo? Não, não é. Então, não é hediondo o homicídio híbrido. Ele não é porque, lembra do entendimento, quando eu estiver diante de uma situação de privilégio, isso é suficiente para afastar aí a hediondez do delito. Uma qualificadora muito importante que nós temos é o inciso 6, que é o famoso feminicídio. Não confunda feminicídio com femicídio, tá? É diferente. Quando eu falo de femicídio, eu estou lidando aqui com o fato de uma mulher morrer. Então, isso é uma classificação. Femicídio, quando morre uma mulher. Parricídio, matricídio. Então, tem esses nomes, né? Classificações. O feminicídio é mais uma classificação, e aí tem esse mi, né? Feminicídio. No femicídio não tem o ni, né? E então, assim, tem essa diferença. Feminicídio é quando eu mato a mulher em razão do sexo feminino. Então, você está vendo aqui, olha, contra a mulher por razões a condições de sexo feminino. O que é razão de sexo feminino? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, olha aqui, parágrafo 2º A. Olha, duas coisas. Quando envolve violência doméstica familiar e quando há o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, isso significa que, por exemplo, você o marido que mata a esposa, vai cair num feminicídio. Por exemplo, aquele maníaco do parque, né, que matava as mulheres, o cara tinha menosprezo por mulher, ele odiava a mulher. Então ele matava, o Jack Stripador matava só mulheres. Então você tem ali feminicídio, tá entendendo? Então lembra que é razão do sexo feminino. Aí, aqui talvez você vai até se perguntar, Vôlei, mas então o feminicídio, ele é de ordem subjetiva, né? Porque a razão, né, o motivo que levou a gente a fazer isso. Mas cuidado, porque aqui a gente tem divergência. Qual é o que? Aqui vamos lá. Feminicídio para a doutrina, e eu concordo com isso, é subjetivo.
mas para os tribunais superiores é objetivo. Tanto que o STJ já condenou uma pessoa, né, manteve ali a condenação por feminicídio e motivo fútil. Então, eu posso ter essa possibilidade. Então, cuidado, tá? De acordo com os tribunais superiores, o feminicídio é de caráter objetivo. Cuidado com isso aí. O inciso 7, que vai trabalhar para mim aqui o famoso homicídio funcional. Aqui eu mato a pessoa em razão da função dela. Você é um policial penal, eu mato você porque você é um policial penal, ou mato a sua família. Então, cuidado com isso aí. Nós temos aqui homicídio funcional e é claro que é de ordem subjetiva. Quando eu matar com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, então aqui eu estou matando, né, de caráter objetivo também, é o modo de execução. Cuidado, tá? Então, uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, beleza? Cuidado com isso aí, porque às vezes, o que pode aparecer na sua prova? Por exemplo, nós temos o porte ilegal, tá? O porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido. É um crime, correto? Então você tem esse crime lá no Estatuto do Desarmamento. Porém, a Lei de Crimes Hediondos, que é essa Lei 8.072, ela não prevê o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito como hediondo, somente o proibido. Tá entendendo? Então, às vezes, se você matar uma pessoa usando arma de fogo de uso restrito, você vai praticar um crime hediondo por ser um homicídio qualificado, mas não por causa do porte, tá entendendo? Então, isso é também uma pegadinha. E por último, a mais nova aí, que foi introduzida pela Lei Henri Borel, nem é tão nova assim, né? Já tem 2 anos aí praticamente, que é quando você mata uma pessoa menor de 14 anos, tá? Então, matar uma pessoa menor de 14 anos é a única qualificadora que está ligada à idade. Muita gente acha que matar uma pessoa idosa, né? Uma pessoa que tem aí mais de 60 anos, você vai incorrer no homicídio qualificado, mas não, tá? Você tem aqui, quando nós falarmos do homicídio, deixa eu ver aqui ó, parágrafo 4º, ó, quando você tiver um homicídio contra maior de 60, é uma qualificadora, desculpa, é uma causa de aumento de pena, que é chamada aí de majorante, tá? Então, majorante, quando essa pessoa for maior de 60 maior de 60 anos. Então, isso aqui é uma causa de aumento de pena e não a qualificadora. Aumenta a pena em 1/3, tá bom? Agora, cuidado, você tá vendo aqui, né? Ô, Vô, mas e esse menor de 14 anos aqui? Essa majorante, ela não se aplica. Quando eles introduziram essa nova qualificadora, eles esqueceram de tirar isso aqui. Porque se eu aplicar isso, é bis in idem, e não pode, né? Você não pode responder 2 vezes aqui pela mesma circunstância, beleza? Então configuraria bis in idem, show? Então desconsidera aquilo ali. Inclusive no próprio feminicídio, eu coloquei aqui, ó, aqui, ó, parágrafo 7º é um aumento de pena, uma majorante específica aí para o feminicídio, que é de 1/3 até a metade, quando praticado, por exemplo, contra pessoa maior de 60. Antes tinha aqui, ó, contra pessoa menor de 14. Então tiraram, só que aqui no parágrafo 4º eles esqueceram, né? Normal, o nosso legislativo aí, né, que faz um serviço muito bom, não é não? Mas vamos deixar isso aí para lá e vamos falar aqui, né, de um ponto muito importante, que é o seguinte: quando você mata uma pessoa menor de 14 anos, nós temos aqui causas de aumento de pena que estão no parágrafo 2º B. E agora, em 2024, foi incluído, então, o inciso 3, que é uma nova causa de aumento de pena. Então, se você matar uma pessoa menor de 14 anos, você vai responder por um homicídio qualificado, beleza? E se tiver algumas dessas situações, ainda terá esse aumento de pena. Quais são? 1/3 até a metade, tá? Se a vítima tiver alguma deficiência, alguma vulnerabilidade. Além dela ser menor de 14 anos, vamos imaginar que é uma criança com síndrome de Down, ou uma criança surda ou cega, por exemplo, deficiente, alguma coisa, você terá esse aumento de pena. A pena aumenta em 2/3, tá? Se você ou o autor tem alguma autoridade, alguma relação, professor, pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, entendeu? Irmão, essa relação aí com a vítima, tá? E agora nós temos então um aumento de pena também de 2/3 se o crime for praticado em alguma escola, né, uma instituição de educação básica, pública ou privada. Então, matou o menor de 14 anos ali dentro, você tem esse aumento de pena, beleza? Então, isso aqui é recente, é agora de 2024,
E com certeza, né? Como eu disse, a FGV ela trabalha muito com casos. Então ela já cobrou, por exemplo, uma situação de homicídio e tudo mais, e aí ela vem descrevendo qual seria a punição do agente. Então você tem que ter esse discernimento do que é qualificadora, com majorante ou sem majorante, quais as qualificadoras. Então é muito importante você fazer uma leitura bem detalhada disso aí, beleza? Então vamos lá. Então, deixa eu continuar aqui. Nós temos aqui também o artigo 122, tá? O artigo 122, então, nós temos agora, antigamente, só tinha o homicídio como crime hediondo, só de crimes contra a vida, é claro, né? Previsto lá na Lei 8.072. Mas agora não. O artigo 122 também está previsto lá como crime aí hediondo. Então, a novidade aí, aqui a gente está falando Por que a gente fala participação? Porque essa conduta de induzir, instigar, né, e auxiliar, que aqui que é um auxílio material, é uma conduta do partícipe, então é participação, né? Tá cobrando para você concurso de pessoa, então você talvez já estudou ou vai estudar isso aí, e aqui é uma participação, você não pratica a conduta, né, porque no Brasil temos o princípio da alteridade, então você não responde, o direito penal não pune você por condutas que você pratica contra si mesmo. Então você pode se machucar, se cortar, tentar se matar, não é crime, tá? O suicídio não é crime no Brasil, automutilação não é crime. Mas se você auxiliar uma pessoa a fazer isso, induzir ou instigar ela a fazer isso, você responde, porque você está induzindo, instigando ele a suicidar, tirar a própria vida ou se automutilar. Agora, se você faz a conduta, você mata a pessoa, homicídio. Se você lesiona ela, automutilação, lesão corporal. Então, assim, vai depender de cada caso, mas isso aí é um pouco até óbvio, né, não? Mas vamos lá. Aonde a gente tem a novidade? A mesma lei que incluiu aquela majorante anteriormente vista por nós, o artigo 122, parágrafo 4º, que é a hipótese hedionda, tá? Que é que é um absurdo isso, porque a gente é um passo para frente e dois para trás. Porque olha só, eles colocam pra gente o crime do 122, parágrafo 4º como hediondo, mas a qualificadora dele aqui, o parágrafo 1º e 2º, não é hediondo, mas o crime majorado é. Então, não faz sentido, né? A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio aí de redes computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Essa é a hipótese de hediondez. Então, aqui é o caso que isso aqui mudou muito, né? Isso foi bem, acho que foi em 2018 ou 2019, a gente teve aqueles casos da baleia azul, lembra o desafio da baleia azul, onde tinha uns desafios ali na internet e as pessoas acabavam, né, fazendo as besteiras e muitos jovens morreram por causa disso. O parágrafo 5º, então, ele foi alterado, né? Então você tem aqui, eu estou colocando para você a redação anterior, porque a FGV pode trazer assim para você. Então esse aqui, antigamente a pena aumentava pela metade, era um aumento fixo, né? Agora aumenta no dobro, tá? Então, assim, mudou muito, aumentava metade, agora é o dobro, né? Ou seja, em 100% aumenta a pena. Se o autor é líder, continua a mesma coisa. De coordenador, administrador de grupo, de comunidade ou rede social, incluir aqui a comunidade também, que não tinha, né? Ou por estes é responsável. Então, isso aí você tem que tomar cuidado, né? Às vezes você tá lá, o cara, por exemplo, tem um grupo do suicídio lá no WhatsApp, ou uma página no Facebook, no Instagram, então você pode responder aí por esse aumento de pena no parágrafo 5º, né? Se você é o responsável ou administrador desse grupo. Então, cuidado às vezes aonde você se envolve aí e o que está sendo compartilhado naquela página ou grupo que você administra, beleza? Então, cuidado com essa atualização aí, beleza? Vamos prosseguir aqui. Opa, essa aí foi essas foram as atualizações, na verdade, né, pessoal? E o que eu queria colocar aqui para você agora? Vamos resolver algumas questões dessa parte geral, dessa parte especial, é claro. Nós teremos nós teremos também aí algumas questões. Eu vou trazer para você uma aula exclusiva de questões, mas vamos resolver aqui uma questão que foi. Algumas questões foram cobradas na GCM de Vitória. Ah, professor, mas é concurso de guarda, bababá. Não, gente, a gente vai resolver aqui, não se preocupa, não. Isso com certeza pode aparecer para você também. Ué. Não pode ter esse preconceito, né? Vamos falar assim, se seria o termo aí correto disso. Vamos lá então.
Ó, vou colocar aqui as questões para você. Ah, e aí a gente vai falando dos assuntos, tá bom? Vou colocar aqui na tela para você. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, não, não, não. É isso que eu tô querendo. Tô querendo apagar aqui as marcações, que eu fiz umas marcações aqui, pessoal. Ah, tentando ver se eu acho aqui a borracha, a bendita da borracha. Que eu não queria que essas marcações tivessem aqui, porque senão vai dar resposta, né? Mas tudo bem, vamos resolver aqui mesmo assim, que eu não sei como é que eu faço aqui para poder tirar isso, corrigir a prova com o pessoal. Mas beleza, deixa eu colocar aí para vocês. Show, tá na tela aí, tá vendo? Tá vendo aí as questões? Vou colocar aqui, pronto. Agora sim, tá vendo aí, né? A prova de vitória foi um pouco diferente da sua, porque foi misturado o direito penal com o processo penal. Mas vamos considerar isso. A primeira questão, bem fácil, olha assim. Olha aí como que é a prova da FGV. Um caso, sempre um caso. No direito penal, sempre um caso, tá? Todas foram um caso. E será também na sua. 42, tá? Vamos lá então, 42 aqui. Nós temos então Joana, logo após o parto de sua filha, a asfixiou até a morte, ensejando a sua prisão em flagrante. Em sede de audiência de custódia, houve a conversão da prisão em preventiva. Deflagrado o processo penal para apurar a conduta praticada, comprovou-se, em observância ao contraditório e à ampla defesa, que Joana agiu à época dos fatos sob influência do estado puerperal. Isso está previsto no artigo 123 do Código Penal. O infanticídio é quando a própria mãe ela mata o próprio filho, tá? Ela mata o próprio filho logo após o parto, tá? Então, ela mata o filho. Só que para configurar o infanticídio, deve ser comprovado que a mãe estava sobre o estado puerperal. A gente é muito normal, né? E a minha esposa, a gente já tem 2 filhos e tem aquele o resguarde, né, que a gente fala, é muito comum falar isso aí. A mulher realmente ela sofre uma alteração hormonal muito grande durante a gravidez e após a gravidez. E pode acontecer, isso é comprovado cientificamente, que a mulher ela pode estar nesse estado puerperal, que é muito conhecido aí como uma depressão pós-parto, que tem mulher que chega a matar o próprio filho, né? Então tem isso, tem mulheres que elas acabam assim tendo um nojo do próprio filho e pode acabar acontecendo. Então isso é comprovado aí cientificamente. O Código Penal então lida com isso, mas não isentando a mulher. Ele coloca como se fosse um homicídio privilegiado, né? Porque o crime de infanticídio é punido com detenção. Então é bem simples. Aí eu tenho que ter essa condição. A mulher, ela vai matar o próprio filho aí durante ou logo após o parto. Só que o que eu tenho que observar? Se ela está no estado puerperal. Então, para eu resolver esta questão, eu deveria ter discernimento disso aí, de que ela está sob o estado puerperal. Então, eu marcaria infanticídio. Agora, se ela mata a própria filha, né, sem estado puerperal, nós teremos o homicídio qualificado porque aqui no caso, né, a gente tem um menor de 14 anos, então um homicídio qualificado, beleza? Mas não, se ela está sob influência do estado corporal, é isso. Outra questão muito importante é a 43, mais uma vez um caso, vamos lá. Tomás, após conhecer Luana em uma rede social, a convidou para o encontro. No dia dos fatos, sem que a convidada percebesse, Tomás colocou uma substância entorpecente em sua bebida, ensejando o desmaio de Luana, aproveitando que a vítima foi reduzida à impossibilidade de resistência, o agente subtraiu o seu telefone celular e o seu relógio, evadindo-se na sequência. Então, nesse cenário, considerando as situações do Código Penal, ele responderá por roubo. Isso mesmo, crime de roubo, gabarito, letra E. Aqui, o que muita gente acabou errando essa questão? É claro, não assistiu à minha aula, né? Não viu ali os bizus, eu sempre falo isso aqui. O crime de roubo é muito normal nós acharmos que o roubo ele ocorre apenas quando há um emprego de violência ou grave ameaça, mas não, tá? No crime de roubo, nós temos a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui o slide para vocês, que aí fica fácil, né, para a gente trabalhar aqui, eu explicando isso aí para vocês, tá? Deixa eu pegar uma página aqui,
que esteja mais limpa, né? Aqui, vamos lá. Aqui, ó, crime de roubo. O roubo, que está no artigo 157, eu tenho a conduta de subtrair, tá? Então eu vou subtrair coisa alheia móvel para seu ou para outrem, mediante violência. Então vamos pôr aqui, ó, violência. Isso aqui é violência física, tá? Ou grave, vou colocar assim que aí vocês me veem. Grave ameaça, beleza? Porém, o roubo tem assim também. Ou após, por qualquer meio, reduzir a vítima à impossibilidade de resistência. Beleza? Então, o crime de roubo é assim. E a gente, porque no jornal a gente só vê o cara agredindo, ameaçando, apontando arma na cara. Então, na nossa cabeça, só isso é roubo. Só que eu tenho essa bendita dessa forma de violência aqui, que é classificado, vamos aprender nisso, né? Então, a gente tem a violência. Violência, ela se divide em violência própria, tá? E imprópria. Quando eu falo de violência própria, significa que eu estou atingindo, seja a moral ou o físico da pessoa. Então, violência própria é isso aqui, ó, violência física ou grave ameaça. E a violência imprópria é quando eu não faço isso, mas eu reduzo a vítima à impossibilidade de resistência. Eu tiro dela qualquer possibilidade dela resistir àquela ação. Esse tipo de violência existe ali no constrangimento ilegal e também aqui no roubo. Então, vamos imaginar que foi o caso da questão. O Tomás ele colocou ali bebida, né, na bebida da Luana, um Boa Noite Cinderela e ela dormiu. Ele bateu nela? Não. Ele ameaçou ela? Não, mas ele deixou ela numa situação que ela não consegue resistir à subtração. Portanto, mesmo ele não fazendo essa violência própria, ele praticou uma violência imprópria que está prevista no artigo 157. Então eu tenho aqui o crime de roubo. A mesma coisa aconteceu aqui em Minas Gerais. Um cara uma vez saiu com duas mulheres ali, né, prostitutas, ou não sei se foi garoto de programa, o que que foi, mas dá no mesmo, né? Ele foi e saiu com elas para o motel. E aí, lá no motel, elas algemaram ele, né? Toda aquela coisa toda, algemou ele lá, ele bem achando que ia ganhar um presentão. Quando ele vê as mulheres, ele algemado lá, elas picaram o pé e levou tudo dele, o carro, carteira e tudo. Ou seja, elas fizeram o quê? Elas roubaram ele, porque elas deixaram ele em uma condição sem que ele possa resistir à subtração. Por isso que nós falamos então no crime de roubo, que é o caso aí dessa questão que a FGV apresentou, beleza? Sem choro, muito fácil, muito tranquilo aí de trabalhar essa questão. Vamos trabalhar mais uma questão que nós temos aqui, que é a questão, colocar aí na tela para você, é essa daqui, ó. Agora nós temos aqui, ó, essa questão aqui, que é 45, é a última aqui que está trabalhando sobre parte geral. 45, ó. Daniel, após ser aprovado nas provas objetivas discursivas de um concorrido certame público, recebeu da comissão examinadora um documento emitido pelo Estado Alfa para preenchimento no contexto de sindicância da vida regressa. Aqui é sim, né, na fase de investigação social, você vai receber esse documento para preencher todas as informações. E Daniel verificou então que havia um campo indagando sobre eventuais processos penais em curso em detrimento do candidato. Dessa forma, embora esteja respondendo em juízo pela prática do crime de importunação sexual, Daniel consignou no documento de que não teria pendência na justiça criminal, né? Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Daniel praticou o crime de. Aqui nós estamos diante do crime de falsidade ideológica. Muita gente marcou aqui o seguinte: falsificação de documento público e também marcaram fraude em certame, né? Ficou até na letra A. Aqui é pegadinha, galera. Por quê? O crime de fraude em certames públicos, que está no artigo 311-A do Código Penal, é quando você recebe uma informação sigilosa. Então, quando a gente fala de fraude no certame, é quando você está lidando
com uma fraude por ter uma informação sigilosa. Por exemplo, você está recebendo um ponto de ouvido com as questões ali, ou então você recebeu o gabarito. Isso aí que é o crime. Agora aqui não tem nada a ver, porque é a própria banca, né, disponibilizou para você o documento para você preencher, que é um documento ali público, que aí todo mundo vai ter que preencher aquilo ali, beleza? Então você já descartava isso. Não vou, é muito comum confundir falsidade documental com a falsidade ideológica, e aí você não vai errar mais, por quê? Quando eu falo de falsidade documental, eu tenho que analisar o documento, se ele é ou não verdadeiro. Se aquele documento é verdadeiro, ok, beleza, né? Agora, se o documento é falso, né, que é o caso do crime de falsidade documental, pouco importa se o que está nele é verdade ou não, porque o documento ele é falso. Então não importa. Se eu forjo, por exemplo, eu faço lá uma certidão de casamento, não posso. Eu tenho que ir lá no cartório tirar a segunda via, correto? Se eu vou lá e faço a certidão de casamento minha, a segunda via, mesmo que esteja com todas as informações corretas, meu nome, nascimento, pai, mãe, tudo mais, eu estou praticando um crime porque eu estou criando um documento falso, ele não é verdadeiro, tá entendendo? Então aqui, gente, na falsidade documental, não importa se as informações são verdadeiras ou não. Eu olho se o documento é verdadeiro, beleza? Então o documento é verdadeiro porque foi disponibilizado aí, né, pelo Estado aqui para preencher na investigação social. Então já esquece falsificação de documento. Eu só tenho aqui no caso aqui a falsidade ideológica. Porque, vamos lá, raciocina. Na falsidade ideológica, agora eu tenho o documento verdadeiro. O documento é verdadeiro. Porém, a informação, por isso que é ideológica, lembra de ideia. A informação, o que consta no documento é falso. Tá entendendo? O documento é verdadeiro, mas o que consta nele é falso. Então, o que que o fulano aqui, o cara fez? Vamos lá, olha só. Ele foi lá, recebeu o documento, e tem isso, né? Perguntando, você vai receber isso, vai perguntar se você tem alguma pendência criminal, alguma coisa, você não pode mentir, tá, gente? Não minta, coloca certinho, senão você vai. A maioria das vezes pessoas reprovam por mentir e falta de documento, então coloca lá. Então o Daniel, ele tinha lá o campo falando que ele se tinha processo, ele foi lá e colocou que não. Ou seja, ele aqui mentiu, ele mudou a realidade dos fatos. Portanto, ele praticou o crime de falsidade ideológica. O documento é verdadeiro, mas a informação ela é falsa. Portanto, falsidade ideológica, sem erro, muito fácil aqui. A mesma coisa você, por exemplo, você já cobrou muito em prova essa situação, né? Você recebe ali a notificação de multa, né? Vamos imaginar que você passou no radar, vai chegar para você aquela cartinha, não é? Você pode ali, então, fazer uma defesa prévia, não é? Pois é. O que muita gente faz, às vezes ele não quer ter aquela pontuação na carteira e tal, você vai lá e coloca, outra pessoa estava dirigindo, o carro é seu, tá tudo no seu nome, chegou para você. Aí você vai lá e coloca assim, não, vou pôr aqui que foi o meu pai que estava dirigindo. É mentira, tá entendendo? O documento, que é aquele que veio para você, é verdadeiro, mas as informações que estão ali na defesa prévia é falso. Portanto, o crime de falsidade ideológica. Deu para entender? Bacana, é isso aí. Então, assim, não confunda esses pontos, beleza? Pessoal, tá gostando dessa aula? Tá gostando? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. A maioria das pessoas que assistem às aulas aqui não se inscrevem. E já deixa o seu like, isso é muito importante. E aí, é claro, se você precisa estudar com a gente, o curso está aí, inclusive com as legislações estaduais, curso online completo para você acessar, até mesmo pelo celular, tá? Com material de apoio, quiz, questões, você vai encontrar aqui. Se você precisa de simulado, apostila, não, gosta de material físico, tem apostila de questões teórica, pacote de simulados e, é claro, a nossa revisão de verso. Então, espero você lá, seja aí em Feira de Santana ou em Salvador, vou esperar você para a gente fazer aquela revisão, passar nos pontos importantes, pontuar tudo que você precisa levar para sua prova, porque eu quero ver você aprovado na Polícia Penal da Bahia e receber, né, aquela mensagem de que você foi aprovado e chamando para o churrasco, né, não? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Se você gostou, então, né, eu fico feliz com isso. E eu espero você aqui para uma outra aula ou então na plataforma aí do Vale Concurso, onde eu tô ali na grade de Direito Penal e algumas leis especiais, beleza? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Rumo a PPBA, uma vaga é sua. Tamo junto.